Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. A nossa convidada dessa semana é a bicampeã mundial amadora da 18-24, Júlia Iglesias. A Julinha mora em Nova York, então a gente conseguiu gravar com ela antes dela ir para o trabalho. Ela está trabalhando no mercado financeiro agora, então conseguimos falar com ela cedinho, madrugamos hoje para poder gravar com ela. Ela explicou um pouquinho dessa curta, mas bem sucedida trajetória no triatlon de longa distância. Foi jogadora de tênis por muito tempo e migrou para o triatlon em 2018, e ela contou um pouquinho desse caso. Então começou muito cedo, hoje ela está com 21 anos, 22 anos, e agora é bicampeã mundial. Então ela está contando um pouquinho dessa trajetória dela, os próximos planos, vai para a pro, não vai para a pro, enfim, ouçam um episódio que vocês vão descobrir essa resposta, beleza? Antes da gente seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores. Então a Ion desembarcou aqui no Mundo Tri agora em outubro, trazendo o melhor da performance para você do Endurance. Então tem gel, tem bola de goma, tem intra-treino, tem pós-treino. Então tem tudo lá. Vamos deixar o cupom aqui do Mundo Tri para ter 15% de desconto. Você está aqui no episódio, você vai ver o QR Code aqui em cima, vendo a gente pelo YouTube. Tá o QR Code aqui em cima que vai direto para o site deles. Tem a Orca, vocês já sabem, está com a gente aí desde agosto. E com o cupom do Mundo Tri, vocês têm 10% de desconto lá na Tri Design, comprando tudo da Orca. Tá chegando, ontem eles postaram aí, a gente está gravando dia 27, ontem dia 26 eles postaram que estão chegando os wetsuits. Então vai ter wetsuit da Orca, tem swimsuit, tem de tudo um pouco da Orca lá. Então aproveita esse desconto. A Bananinha Santa Lídia também, que é a nossa parceira, onde você pode comprar as melhores bananinhas de premium, 100% artesanais. Eu já falei, o meu sabor preferido, mas são todos muito bons: a com açúcar, sem açúcar e a com açúcar com amendoim. Então vamos deixar o cupom aqui do Mundo T também, 10% de desconto. Todos os links estão no episódio e também estão no MT Descontos, que a gente deixa no destaque lá do nosso Instagram, tem no nosso site, enfim. Aproveita o nosso desconto Mundo Tri, dá aquela moral pra gente, beleza? Bora pro episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash aqui em clima de havaianos. Temos aqui a nossa bicampeã mundial, Júlia Iglesias. E aí, Julia, tudo bom? E aí, Como é que já está tudo no bem, frio? gente? Uma honra estar aqui. Ah, que bom Já que tô deu no frio. tempo. Já Fala pra saí galera. daquele calor. É. A Julia mora em Nova York, Saí então, daquele ó, calor, tava uma delícia. nossa, tava. Você fez um bate-volta, né? Você conseguiu. E já vai falar sobre um monte de coisa, mas a Julia está trabalhando em Nova York. Foi, correu, foi o bate-volta em Kona, logo ali, né? Rapidinho, né? Pertinho, 11 horas também. Cruzei os Estados Unidos. Tem voo direto de Nova York? Tem para Honolulu. Na ida eu fiz Nova York, Honolulu, Honolulu, Kona. Ah, Então, é um dos voos mais longos do mundo domésticos. do México. Doméstico, é doméstico. Aquele voo, aquele tipo avião tipo Gol, assim, sem televisão, nada, e 11 horinhas. Total. Até que foi um avião um pouco. Eu fui de Hawaii pela primeira vez, era um avião. Ok. Ok. Então, é bom que fico confortável que acho que quando não é perto para ninguém, né? Acho que pro Japão é perto. Do Japão é perto, é o mais perto que tem. Acho que são 7 horas, né, do Japão. Eu acho que é mais perto só da Austrália também. Pode ser. É da Austrália também. Eu acho que esse lado é mais perto do que para gente ou para os brasileiros, né? Do Brasil. E aí você vai dos 30 graus por isso, até que tá aí agora? 2 graus, 5 graus? Até que tá. Não, Deve estar uns 10 agora Ah, quando amanhece, mas já tá variando entre 3, 5 até uns 15. Tá meio. Já tá ficando frio. vai piorar, né? Vai piorar. Isso aqui ainda tá gostoso. Dá para andar de regata ainda, daqui a pouco vai ficar ruim o negócio, né? Vai. Julinha, começando do começo, bom, você está com 21 agora, né? Tenho 22. Eu fiz 22 20. esse ano. A idade vai chegando, né? A idade vai chegando. Vai. Como é que você começou no esporte? Como é que você foi parar no triatlon? Eu era, putz, sempre fiz tudo que era de esporte quando eu era bem pequenininha e até acho que com uns 8 anos eu comecei a focar no tênis. Joguei tênis por muito tempo. É bem competitivo também, cheguei a viajar bastante. Foi uma baita experiência, assim, viajar o mundo e conhecer várias pessoas. E o tênis foi muito bom, até um ponto que eu fiquei, acho que mentalmente muito cansada. Acho que foi para 16 para 17, aquela fase de
vou para a faculdade nos Estados Unidos com bolsa no tênis, não vou. Eu tinha o sonho de ser profissional no tênis, e na época o pessoal me recomendava parar de estudar por apostila, o que não era uma realidade na minha casa. Então, acho que todas essas informações entre ir para os Estados Unidos, parar de estudar, ser profissional, foi muito para mim lidar. Eu acabei parando de jogar por 16 para 17. E quando eu parei, na verdade, eu já fazia psicóloga com a Carla de Pierro, e ela fazia triatlo. E ela sempre foi uma pessoa que eu sempre admirei, sempre falava, eu quero fazer um triatlo. Então, quando eu parei de jogar tênis, foi justamente também na época que eu acabei a escola, e eu tinha 6 meses livre até ir para a faculdade. E aí eu falei, eu tenho super tempo agora, né, para fazer 3 esportes, por que não começar? E então eu comecei, cheguei a fazer alguns Troféu Brasil, poucos, porque eu tive pouco tempo, mas cheguei a fazer. E eu sempre gostei de correr também. Acho que quando eu tinha uns 14 anos eu fiz uma meia maratona com meu tio no Rio. É, então, assim, eu sempre queria me meter nas coisas difíceis, assim, sempre que... Então, foi assim que eu comecei, foi muito ação, assim, da Carla, que fazia, acho que na época ela também já tinha feito 2 Ironmans, então eu falava, eu quero fazer Ironman também um dia, e aí foi aí, eu continuei na faculdade, e aí acho que foi muito natural. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, né, no college, a gente compete pela faculdade, então a gente tinha aquelas provas curtinhas, com vácuo liberado, que é uma dinâmica muito diferente. Também a gente tinha revezamento, aquele misto, que é muito, muito legal. Então, eu achei que os meus primeiros 2 anos da faculdade, eu fiz muitas essas provinhas mais curtas, e até que acho que na verdade, eu fiz meu primeiro meio Iron em 2018 ou 2019, quando eu voltei em umas férias para o Brasil. E aí que eu abri a porteira para essas provas longas. E por muito pouco você não pegou, porque agora na NCAA tem o triatlo feminino, né? Agora conta na NCAA, né? E por pouco, né? Você não pegou. Tem. Tá expandindo bastante. Uhum. Infelizmente, quando eu vim para cá, tinham assim 10 faculdades só, e eram escolas pequenas academicamente, e também eu tinha só começado, né? Eu não tinha nenhum resultado ainda. Uhum. Mas hoje em dia já tem umas 30, 40 faculdades, tá? Tá Nossa. crescendo bastante, tem um pessoal forte, e às vezes, por a gente não ter muitas faculdades ainda, principalmente no primeiro ano, no meu primeiro ano que eu fiz o Nationals, como não tinha ainda muitas faculdades, o National se tornava muito forte, né, o de clube. E aí você vê muitas dessas meninas, ou que migraram, ou que agora estão fazendo conta do Covid, ganharam um 5º ano na faculdade, e aí decidiram fazer parte de um time. Então foi bem legal, assim, as meninas que eu compito, assim, tem umas que estão indo pro Pro, foi bem legal, assim, ver, mas muito feliz que tá crescendo, e é engraçado, é só no feminino que É. eles estão investindo. Não tem time masculino, oficial, né? Tem só feminino, o que é muito legal ver, né? E por que ir para os Estados Unidos? Bom, a gente já é uma resposta que a gente deve saber, mas assim, tinha essa ideia já de ir para os Estados Unidos estudar ou era algo que você... Como é que surgiu a história de ir para os Estados Unidos também? Então, como eu jogava tênis antes, eu tinha a ideia de vir com bolsa, né? Eu ia vir com bolsa, acho que era uma baita oportunidade de conseguir conciliar o esporte e o acadêmico. É, e aí, quando eu parei de jogar tênis, na verdade, eu nunca foquei no vestibular brasileiro, né? Eu nunca estudei, eu fiz uma escola que me dava muito suporte no esporte, mas não era tão focada para o vestibular. E aí, como eu tinha uma irmã já que, na verdade, estava estudando aqui, e aí eu acho que também foi um pouco por comodidade, falar, eu já estou estudando para ir para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. E acabei que eu vim para cá e eu acho que foi ótimo, assim, que eu consegui conciliar com... aqui o sistema é um pouco diferente, eu consegui escolher as aulas, os meus horários, então eu tinha muito, muito tempo livre. E falando com amigos que ficaram no Brasil, assim, às vezes eles não conseguiam, assim, ir nem na academia, sabe? É muito diferente a rotina e às vezes no estágio, no Brasil você estagia quando você trabalha, aqui não. Aqui você só estagia no verão, né? Que infelizmente você acaba não tendo férias, mas é quando você estagia, é um pouco diferente. E, então eu sempre, assim, pelo tênis, eu acabei decidindo vir, aí eu vim academicamente, não vim com bolsa no esporte.
e me envolvi no esporte mais na faculdade. E acho que foi mais por conta disso mesmo. E quando... E aí você falou que pô, começou a fazer Ironman por causa da Carlinha e tudo. Geralmente a galera não começa tão novo, tão jovem, fazendo longa distância, né? Como é que foi em casa, que você falou que acho que sua mãe deve ter adorado, você largou um esporte e já arrumou outro. Como é que foi essa decisão de fazer o Ironman? Como é que foi em casa essa briga? Então, minha mãe, na verdade, ela sempre me apoiou no esporte, sempre. E hoje em dia ainda ela me apoia, ela tá em todas as minhas provas. É super engraçado. Mas ao mesmo tempo, ela sempre foi, ela é médica, né? Então ela sempre foi muito assim, tem que estudar, sabe? Tem que ralar. Então, ao mesmo tempo, ela sempre me apoiou, mas sempre teve a parte assim, temos que estudar, né? E eu acho que ela comprou muito bem a parte do Ironman, tanto que, infelizmente, ela não pôde vir no meu primeiro, porque na verdade, eu ia fazer em Florianópolis, e aí, por conta do Covid, cancelou, né? Eu fiz um aqui nos Estados Unidos, e ela não podia vir. Então, na verdade, nos meus 2 primeiros ela não estava, porque ela, nossa, eu vi que ela ficou assim super triste, né? E aí ela veio, ela conseguiu vir em Utah nesse ano e veio para Kona também. E acho que quando a ideia de fazer essas provas longas, na verdade, eu tinha feito um meio Iron em Maceió, acho que eu não lembro se foi 2018, 2019, como eu falei, mas eu fiz o meio Iron, e aí fiquei nisso, aí veio o Covid, e acho que a ideia de fazer o Iron foi mais porque eu sabia que eu ia graduar e eu não ia ter tanto tempo para treinar. Como a gente comentou, eu trabalho no mercado financeiro, eu sei que é uma rotina um pouco louca, e eu queria queria fazer Kona antes de se graduar. Queria porque queria, pus isso na minha cabeça. E hoje em dia, vendo, eu acho que talvez eu antecipei um pouco as coisas, talvez eu teria segurado. Realmente, eu tive algumas lesões. Quando eu comecei a fazer Iron, eu tive lesão. Eu fiz 4, quase num período de um ano, né? Porque desde julho do ano passado, eu fiz 4. E aí, bom, foi muito por conta disso, que eu sabia que ia começar a trabalhar, que ia ser uma rotina um pouco maluca, pelo menos nos meus 2 primeiros anos, se eu ficasse no mercado financeiro. E aí eu decidi puxar um pouco e fazer o Ironman antes. E eu ia fazer em Floripa o meu primeiro, cancelou. Aí eu fiz aqui que eu já estava no ciclo. E, e é até engraçado, no meu primeiro eu não peguei vaga. Eu fui ultrapassada, acho que no quilômetro 32 ou 36 da maratona. Eu estava lesionada, mas, enfim, não foi por conta da lesão, foi realmente a menina que ganhou de mim todo o mérito dela. Aí depois eu fui para Cozumel, porque Floripa foi novamente cancelado, né, em novembro, ia ter aquela prova em novembro. Aí o meu treinador, o Wagner, Espadoto, ele falou, vamos para Cozumel então, a gente acha que tem grandes chances. Fui, tinha uma norueguesa super forte também, que até agora virou minha amiga, ela subiu de categoria. Também não peguei a vaga, fiquei em segundo. E aí eu peguei a vaga para San Jorge, né? E aí, até voltando para minha mãe, essa história é engraçada de San Jorge, porque o Wagner nem a Carla queriam que eu fizesse San Jorge. Eu bati pé com eles, porque eles falaram, não, você tá lesionada, a gente quer que você faça Floripa para pegar a vaga para Kona. Eu falei, não, de Floripa esse ano, né? Aí eu falei, não, já deu, não cansei, essa vaga de Kona eu pego mais tarde, eu vou ter muito tempo para fazer isso. Vou fazer San Jorge, também eu vou começar a trabalhar, Kona vai ser no meio de trabalho, vai ser uma loucura. Eu vou para San Jorge. Desencanei e os dois não queriam, né? Aí minha mãe, no último momento, que eu tinha 5 minutos para fechar a inscrição, minha mãe falou, Julia, faz. O máximo que vai acontecer, você vai perder esse dinheiro. Faz com aqui nos Estados Unidos eu conseguia fazer com uma insurance, né? Para eu pegar dinheiro de volta. Ela falou, paga essa insurance, faz. Então foi ela que, assim, eu dou graças a Deus a ela que me motivou e falou, meu, faz. Depois a gente decide, tá muito longe. E aí acabou que deu certo. E aí eu fui para Utah, e em Utah acabei indo bem, e aí fui para Kona. E aí, você fez o caminho mais difícil, mas pegou a vaga para Kona. Exato, e agora, putz, minha mãe até brinca, eu penei para pegar essa vaga. E na verdade, acho que foi muito bom, porque no meu primeiro meio Iron, fui muito bem. No meu segundo meio Iron, eu fiz no México, em preparação para o meu primeiro full, eu fui muito bem também. Assim, tanto no geral quanto na minha categoria. E eu achava que eu ia muito bem no full, que eu ia pegar a vaga na primeira prova. Tanto que o Wagner falou, larga machucada, acho que a gente tem chances. E eu acho que foi um choque, mas um choque bom, sabe? Que, assim, não é tão fácil e que eu tinha que treinar mais, que eu tinha que ajustar algumas coisas.
Então, eu achei que foi muito bom essa lição. E aí, hoje em dia, minha mãe brinca, para quem tava com tanta dificuldade, agora eu tô com a vaga pro ano que vem, né? É. E eu tinha prometido em casa que não ia ter Ironman ano que vem. Aí, agora a gente já vai ter que reconversar essa história. Só explicar para a galera, não sei se a galera está lembrada, que para São George, né, tinha a primeira vaga, tinha as vagas para a Kona e depois tinham outras vagas extras para a galera fazer o Mundial em São George, né, que foi em abril. E aí rolou essa rolagem de vaga, primeiro de Kona, depois a de St. George, né, e muita gente, né, acabou distribuindo várias vagas. E o campeão mundial, campeão mundial são as únicas pessoas dentro do mundial que tem vaga para o ano seguinte. Então, de St. George, ela pegou a vaga para a Kona, porque foi campeão mundial, e agora a Kona, ela pegou vaga para a Kona de novo ano que vem, vou ser campeão mundial. Mas assim, e quando você estava em St. George, essa história de ser campeão mundial já passava pela tua cabeça, tipo, ir bem, seria um pódio, ou você falou, cara, já apanhei demais essa distância, não estou esperando nada, como é que era? Acho que para São Jorge a gente fez uma estratégia um pouco diferente. Em Cozumel, assim, posso até falar abertamente, assim, eu chorei no meio da prova quando eu fiquei sabendo que eu estava em segundo. Eu me desesperei, assim, eu não estava esperando, foi o segundo, assim, não estava preparado, eu achei que eu ia ganhar, né? E aí, São Jorge, eu trabalhei muito com a Carla, em mim, e não nas outras meninas, e que o resultado ia vir, né? E que estava um pouco fora do meu controle isso. Eu ganhar ou não. Acho que no Ironman não é igual numa prova curta, você tá ali lado a lado com a menina o tempo inteiro, você tá sabendo, eu posso forçar um pouco mais. No Iron, se você errar alguma coisinha de pace ou por um pouco mais forte, é difícil, né? A corrida vai custar bastante. Então a estratégia para St. George foi muito focar em mim e não pensar nas meninas, tanto que eu não queria saber em que posição eu estava até a corrida, que normalmente eles me falavam antes, né? E eu não queria saber. E aí St. George, com certeza, a gente sabia que eu tinha chance, a gente olhou as meninas, né? A gente sabia que tinha uma menina muito boa da Inglaterra, que tinha resultados bons, a menina nadava melhor que eu, pedalava um pouquinho abaixo de mim, mas assim, coisa muito insignificante, tipo, que podia acontecer qualquer coisa, e corria muito parecido comigo. Então a gente sabia que ela era uma menina muito forte, e até que foi ela que, na corrida, ela nadou melhor que eu para correr, e ela saiu correndo muito mais forte que eu em St. George. Só que aí do quilômetro 12 acho que ela quebrou, não estava se sentindo bem, e aí eu passei ela, e aí então eu meio que liderei a prova, na minha categoria eu sabia que eu estava em primeira, mas acho que essa foi um pouco a estratégia para St. George, foi focar em mim e não nas meninas, e pensar como se fosse uma consequência se viesse ou não, então eu me pus zero pressão nessa prova, acho que foi isso também, eu estava bem leve, assim, e falei, é um mundial, poxa, já estou aqui, também eu sabia que se eu classificasse para a Kona ia ser não diria um problema, mas seria um desafio ainda maior ir para a Kona por conta do trabalho, por conta da logística. Então, assim, eu estava zero pressionada. Falei, olha, se eu pegar a vaga, peguei, se eu não pegar, tudo bem, tipo, já tô aqui no Mundial, então eu acho que eu fui muito mais leve para essa prova. E também com a ideia de acertar a prova, né? De aprender a distância, né? Sim, com certeza. Acho que também foi meu terceiro Iron, que vai te dando experiência, né? Uhum. Você vai aprendendo, assim, o que não errar, o que errar. E acho que uma outra coisa que a gente trabalhou bastante, eu e a Carla, foi cenários, assim. Se eu perder uma garrafinha de hidratação, o que que eu faço? Pra realmente não me desesperar, que nem eu me desesperei em Cozumel, né? Então, a gente preparou vários cenários. Se furar um pneu, o que que eu vou fazer? Que até hoje eu não sei trocar pneu. Eu vou fazer, eu tinha que ter uma solução ali. Então a gente foi trabalhando isso, se a menina me passar na corrida, o que que eu vou pensar? E aconteceu, porque na verdade eu saí da transição, eu saí mais rápido que ela. Aí ela me passou logo no primeiro quilômetro, e aí eu falei, olha, ou eu posso entrar no ritmo dela, ela tava para 4:40, mais ou menos. Eu falei, 4:40, eu vou queimar muito meu gás correndo para 4:40 agora. Porque eu sabia, eu me conheço, eu sabia que eu não corro 40, assim, depois do Iron, na verdade, pedalar. E era uma prova bem dura, a corrida era bem dura em São Jorge. Tinha bastante altimetria, calor, enfim. E aí, na hora que ela passou, eu tinha combinado com a Carla que eu podia pensar, e eu pensei, eu pensei assim, ela vai quebrar, em alguma hora ela vai quebrar, eu tava tentando trazer energia para mim, assim, uma hora ela não vai aguentar. E aí foi, ao invés de, tipo, eu vou entrar na dela, sabe? Então eu pensei assim, ela não,
porque eu sabia que ela estava muito forte também. E aí eu pensava, se ela não quebrar, tá o mérito dela. Pô, baita maratona que ela vai fazer, aí também eu não ia conseguir, eu acho, tá com ela ali, e aí mérito dela se ela ganhasse a prova. Então foi meio essa estratégia que eu tentei lidar comigo, assim, para não desesperar nem nada e focar mais na minha prova mesmo, na minha corrida ali. E quando você pegou a vaga para Kona, aí você falou, e agora? O que eu faço? Você começou a trabalhar, tem que pedir dia, tem que fazer viagem no meio do caminho. Como é que foi essa negociação interna, externa, para você estar em Kona? É, putz, na hora, assim, no calor da emoção você pega, né? É. Sempre. E também todo mundo, você tem que pegar, não tem como você não ir pra Kona, você sempre queria, como você não vai pra Kona? E aí eu peguei, né, com certeza, e eu comecei a trabalhar em julho. Eu tive um tempinho de férias entre a faculdade, eu acabei em maio, tive um mês e meio de férias que eu consegui fazer uma base boa. E aí, quando eu comecei a trabalhar, assim, mudança, né? Eu tava mudando de cidade, porque antes eu fazia a faculdade em Indiana, mudei para cá. Eu sabia que ia ser um pouco conturbado e eu ia ter que me adaptar. Acho que essa foi o maior desafio desse ciclo, foi a adaptação. Que eu acho que antes eu planejava muito minha rotina e agora, dessa vez, eu não pude muito. Foi assim, quando der. Se der de manhã, se der na hora do almoço. Então, acho que foi um baita desafio conciliar tudo. Eu acho que também foi um baita desafio. Assim, eu acabei de começar a trabalhar, né? Eu tive que pedir férias. Então, acho que isso foi bem difícil também, mas eu fui bem recebida também. Acho que aqui nos Estados Unidos eles reconhecem muito o esporte, né? Poxa, quando eu ganhei foi demais, assim. Não teve uma pessoa que não veio dar parabéns, sabe? Então, foi muito bem recebida. É, e hoje em dia, agora que passou, eu digo, nossa, não sei nem porque eu pensei em não fazer por conta do trabalho, porque foi assim, também acho que por parte que eu fui muito bem, né? Uhum. Mas o pessoal viu que realmente eu sim, estava me dedicando e trazer um resultado desse é muito bom, né? Então, mas foi com certeza muito, tipo, foi bastante desafiador esse ciclo. Acho que não só para mim, mas para o Wagner também, que volta e meia eu falo, você pode mudar o treino? Não tá conseguir. Natação também. Acho que você contar as vezes que eu nadei nesse último mês, não dá 3 vezes antes da prova. Assim, eu não nadei, eu tava desesperada, porque natação já não é meu forte, né? Assim, eu nado bem, mas nada, assim, fora da curva, assim. Eu Uhum. sabia que sempre tem menina que passa na minha frente. Então, eu falei, já não tá, se eu tinha que matar um treino, era natação, pela logística, porque imagina nadar em Nova York, é péssima logística, as piscinas são péssimas, são pequenas, lotadas, então era coisa, se eu tinha que tirar alguma coisa, eu tirava a natação, mas acho que no final das contas, também esse começo de trabalho não é tão agitado, né, acho que é um pouco mais calmo, e acho que realmente quando começou assim, ser bem puxado, foi na semana antes de eu ir para Kona, que eu tive algumas noites bem ruins de sono, não treinei nada, acho que eu treinei 2 horas nessa semana. E aí, novamente, né, eu e o Wagner, na verdade, tinha isso que eu queria top 5, queria tentar um top 5 para subir no pódio. E aí, quando a gente viu essa rotina um pouco louca, eu perdendo alguns treinos, a gente chegou a conversar, talvez a gente tenha que repensar na prova, né? Não é analisar, como eu posso dizer, Uhum. não analisar as expectativas, mas entendê-las melhor, Realinhar, né? Assim, realinhamento ali. isso, alinhar as expectativas. E a gente conversou, ele viu a lista das meninas também, a menina que ganhou de mim na minha primeira prova lá em Lake Placid, a princípio, ela ia para Kona, e é uma menina muito forte, até eu acho que ela tem grande chance de levar o Mundial na minha categoria, agora, amanhã. E é uma menina, assim, sabia que eu teria que estar no meu dia, né, para talvez ganhar dela, assim. Então, eu sabia que ela tá, a menina da Inglaterra também ia estar, que fez Utah, ela é uma menina forte. Sabia que tem algumas minhas sortes, mas ele falou, eu acho que se você fizer uma prova boa, né, você precisa encaixar uma prova boa. Então, eu entrei nessa prova também muito tranquila. Eu entrei, assim, tentando um top 5, sabia que também se não desse, poxa, eu ia ter que entender, eu mudei um pouco minha rotina,
E agora eu entendo também o que a maioria dos amadores passam, né? A vida real de trabalho que realmente é puxada. E aí, acho que foi isso, foi esse desafio para a Kona. E aí agora eu tô tirando um tempo de descanso. E, e você, como é que você vai, assim, agora você pensa em ficar ainda na longa distância ou segurar um pouco? Agora você vai entender a realidade, né, do teu trabalho e tudo. Você tem já, conseguiu planejar isso já ou tá falando, cara, deixa rolar, daqui a pouco eu vejo? Então, como eu tinha comentado, eu tinha prometido para minha mãe que meus pais, na verdade, que eu ia fazer Ironman ano que vem, só que eu tava com a vaga para Finlândia, do meio Ironman. Então, esse era meu goal pro ano que vem, né? E aí agora eu não sei, acho que eu não recebi ainda, né, oficialmente a vaga de Kona, devo receber. Eu acho que eu vou acabar me inscrevendo e aí eu acho que eu vou deixar um pouco mais para frente para decidir. Porque esse trabalho também, o mercado financeiro, ele é muito altos e baixos, né? Então tem semana que eu vou conseguir treinar bastante, mas tem semana que não. Então é muito também entender um pouco essa logística. Mas eu pretendo também, estava pensando em fazer uma maratona agora. Acho que eu nunca fiz só uma maratona. Acho que seria super válido também para melhorar minha corrida. Acho que seria bem legal fazer uma maratona, uma meia maratona também e até para as curtas. Eu tenho vontade. Que agora é off-season aqui por conta do inverno, né? Então as provas voltam só em abril, mas eu tenho vontade, eu tenho umas vontades também de fazer ciclismo, um pouco aqueles crits, não sei se você já ouviu falar, que tem muito deles, que é aquelas voltas Aham. é uma prova em volta do parque, só de ciclismo, aquela loucura. Eu fico pensando nessas coisas, é um pouco, diversificar um pouco. Acho que foi puxado esse último ano, mentalmente foi bem Uhum. puxado, porque juntou com faculdade, juntou com se formar, juntou com vir para cá, mudar, e tudo isso com 4 Ironmans, né? Mas eu acho que também foi uma baita lição, e com certeza aprendi muito. Então, acho que agora dá um break até o final do ano, com certeza, eu tô bem fazendo meio que eu quero ainda, em relação a treino, eu até voltei ontem, na verdade, eu fiquei paradésima, e já ganhei alguns quilinhos também, mas tudo bem. E, então acho que talvez meio Iron também, e o Iron, se eu for fazer só coisa, não tem outro no calendário. Juliana, do que você falou de ter tido todo o teu histórico ali como atleta de tênis e agora do triatlon, como é que você consegue ligar e desligar esse modo? O teu modo competitivo está ligado o tempo inteiro, né? Eu sim. Como é que consegue isso ter? Porque, pelo que você contou, das tuas provas, você foi bem, foi a prova que você tentou desligar um pouco o seu modo automático, tipo, preciso ganhar, colocar, deixa eu fazer o meu. Como é que você consegue não se cobrar tanto, ou consegue se cobrar, ou se cobra e consegue gerenciar isso? Como é que é isso na tua cabeça? Sim. Eu acho que foi acho que um pouco por experiência, então, claro que ainda tenho muito que aprender, porque 4 Irons não é, acho que tá longe de ser, tá muito confortável com a distância. Mas acho que como eu comentei, depois de Cozumel, eu falei, eu preciso mudar alguma coisa, porque atleta, a chance de dar errado é grande, né? E foi aí que eu pensei, vamos tentar trabalhar a outra parte, desligar esse meu lado. E com certeza, estava super competitiva, né? Como você falou, sou natural competitiva e até uma coisa boa de prova curta. Eu adoro as provas curtas também, porque você tá lado a lado com as meninas. E é muito legal isso. Na corrida, você tá lado a lado, é muito legal. Não tem nada também que é tão gostoso também essa sensação. Mas eu comecei a aprender que no Iron não seria assim, né? Que no Iron, poxa, é uma prova que pode dar muita coisa errada. Tudo pode acontecer. E também, assim, na minha cabeça, na verdade, com certeza tem a parte de superação e tudo, mas se uma menina corre para 3:20 e eu para 3:40, vamos dizer, na maratona, poxa, se as duas estiverem lá, saírem juntas, não tem como eu ganhar dela na maratona. Não é igual numa prova de sprint, que ali, né, a gente tá, eu acho que já dá mais, entendeu? Uhum. Porque tá as duas no mais, sabe? Então eu comecei muito a aprender que a maratona, que o Iron, eu acho que
Eu acho que eu acredito muito que é uma combinação de sorte, você tá no seu dia, né? Dá tudo certo, porque tudo tem que dar certo nessa prova para você ir bem. Se furasse um pneu ali e eu ficasse 30 minutos parada, poxa, já não sei se eu teria ficado em primeiro, provavelmente não, né? Então, eu acho que é uma combinação de encaixar tudo certo. Você pode passar mal no meio da prova, às vezes os géis não podem encaixar. Então, eu acredito muito que eu comecei a entender muito que é isso. Você tem que ter uma combinação, claro, de preparação e tudo, mas você tem que ter aquela sorte também. E entender que alguns dias você só não está no seu dia, né? E assim, paciência, até para os prós acontecem, né? Você vê que em Kona mesmo, algumas prós que a gente estava esperando um pouco melhor, não foram e infelizmente acontece, né? Então, Sim. acho que eu comecei a amadurecer mais essa ideia de focar em mim e, claro, ser competitiva, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que no Iron, às vezes, não está muito no meu cumprir, como talvez estaria em outras umas provas um pouco mais curtas, né? Que eu tenho já mais um pouco mais controle ali, quem está na frente, quem não está. Então, acho que foi um trabalho bastante com a Carla, assim, mental, da parte de entender esse lado que o Ironman é um pouco diferente das outras É, provas. que talvez, eu também vendo, eu sou fã demais de tênis há muito tempo, e acho que para mim é um jogo, dos esportes mais difíceis, mais duros mentalmente falando. Sim. E é notório, você vê quando o atleta está bem, quando não está bem durante o jogo, né? Hora melhora, hora piora. E é o jogo que você, obrigatoriamente, você precisa fechar o jogo. Esse acho que é a parte mais dura do tênis. Você pode estar ganhando todos os games, Uhum. tipo, tudo está com muita vantagem, mas quando você não fechar, não acaba. Uhum. E acho que essa fortaleza mental te traz um pouco o Ironman também, né? Ah, com certeza. A base do tênis, acho que a parte mental e tudo, me ajuda muito hoje em dia no triatlo. Tanto em termos de treinos, eu tinha uma rotina bem puxada, assim, de treinos com o tênis, eram tipo 4 horas por dia, com a escola, às vezes eu passava um mês fora viajando, então você imagina, eu tinha que voltar e correr tudo atrás, então sempre foi uma coisa que sempre me ensinou muito, assim, é, ser determinada, enfim, essas coisas que Uhum. a maioria dos atletas são, né? E também acho que na parte mentalmente também, o tênis. Poxa, eu lembro de jogos bem sofridos, assim, que é o que você falou. Você pode estar, pô, chega aí, você tá jogando seu melhor, tudo, mas você não fechar, não acaba, você não ganha. E também não tem listinha, né? Você tá nos seus dias. Às vezes tem dia que você não tá bem. As bolas não vão entrar e acontece. Mas o tênis, acho que uma grande diferença do tênis e do triatlon, as oportunidades que você tinha no tênis, tipo, a gente fazia, tinha mês que cada semana eu tava jogando um torneio, né? Então, Uhum. poxa, perdi hoje, bom, daqui uma semana eu tô jogando de novo. Eu acho que no triatlon, especialmente no Ironman, você não vai fazer um Ironman a cada final de semana, né? Então, acho que também tem um pouco essa diferença de assim, no Iron, poxa, ai, tomara que dê tudo certo hoje, sabe? Porque meu próximo Ironman, quando vai ser daqui 6 meses, um ano? Acontece no tênis, não. No tênis, poxa, se eu. Tudo bem, eu não tá tão bem hoje, eu tenho outra oportunidade amanhã, né? E acho que essa também é um pouco uma diferença dos dois. E acho que uma outra grande diferença, pelo menos para mim, hoje no tênis, eu ficava tenso o jogo inteiro. Assim, tinha jogo que eu tava tensa, assim, o jogo inteiro, assim. Não tinha um momento assim, nossa, relaxei. No triatlo é engraçado, eu fico tensa antes da prova, com certeza com aquele frio na barriga. Mas quando eu começo a nadar, passa tudo. Assim, passa. Eu nem penso na corrida, nem na bike, assim, não sinto aquela pressão, aquele Uhum. que como se tivesse engasgada, sabe, com aquele frio na barriga. Eu não tenho, é engraçado, acho que quando no triatlo só antes da largada, os dias antes também, até meus pais falam, eu fico super estressada, super nervosa, mas acho que quando dá o play, quando bate quando fazem a buzina para largar, passa tudo. Muito engraçado isso. Não, acho que foi bom, pelo menos, né? Que passa, eu não fico tensa. Ju, do bicampeão mundial, 21, 22 anos de idade, o caminho natural, né, não natural, mas tem um caminho natural aí que seria subir para pro. Isso passa na sua cabeça, passou na sua cabeça, ou só, cara, não, minha carreira é outra, eu quero ir para outros, eu quero trabalhar com outra coisa. É engraçado. Até hoje, esses dias eu fui levar minha bike, eu tomei vergonha na cara, minha bike tava na mala bike até semana passada. Eu falei, eu vou levar. Não, sério, não. É porque para ter uma explicação, o câmbio
estava para fora e não sabia. E aí levei. E aí cheguei lá até o cara, ele já fez triatlo, até já foi para vários Ironman, ser como mecânico oficial da prova, enfim. E ele começou a conversar isso comigo, não, você devia considerar trabalhar no mercado financeiro, você sempre vai ter essa oportunidade, ser triatleta profissional, não, né, é agora, senão, tipo, daqui a pouco, com 50 anos, não adianta eu querer falar que eu vou querer ser triatleta, né? Então, com certeza, já passou na minha cabeça, mas também eu entendo o gap entre eu e uma profissional, assim, você vê os tempos das meninas, mesmo a Lúcia que vai ter uma idade um pouco mais próxima da minha, não sei muito bem quantos anos, ela é um pouco mais velha, mas não tá tão longe. Você vê um gap, assim, e eu sei também o que custa ser um profissional. Eu acho que eu tenho muito isso em mente, muito por conta do tênis, que eu quis tentar seguir esse caminho. E não que trabalhar no mercado financeiro não seja difícil, acho que é difícil igual, né? Cada sua profissão tem as suas idades. Mas eu entendo também, assim, com certeza, eu acho que eu ainda tenho muito a evoluir, se eu focar só no triatlon. Eu confesso que eu não sei dizer se eu chegaria nas meninas. Até uma pergunta, assim, é uma incógnita para mim. Acho que eu nunca cheguei a conversar com o Wagner também sobre isso. Se eu treinasse, em quanto tempo ele acha que eu talvez chegaria nas meninas. Mas eu sei que tem um caminho longo, não seria assim aí um ano. Eu sei que seria bastante tempo, assim, eu teria que trabalhar bastante. E eu sei que não é um caminho fácil, né? Abrir mão de várias coisas, principalmente agora eu tô aqui nos Estados Unidos, talvez eu teria que voltar ao Brasil. Então, eu ponho um pouco na balança também as oportunidades que eu tô tendo hoje em dia na parte do trabalho, né? Poxa, eu consegui entrar no mercado financeiro, em Nova York, e eu fico com um pouco, não, com o pé atrás de largar tudo isso, né? Porque eu também batalhei muito para estar aqui, né? Então, e aí eu também fica uma incógnita saber se eu for para o triatlon e depois voltar, se eu vou conseguir voltar. Eu não sei, eu confesso que eu não sei, também não fui perguntar, mas eu acho que ainda eu tô amadurecendo tudo, é tudo muito novo ainda, né? Pô, acabei de ganhar a prova, acabei de começar a trabalhar e aí, com certeza, ou vou abrir mão de um ou de outro, né? Então, eu confesso que eu não pensei muito, mas eu sei que o caminho é muito, muito difícil para ser pró. E tanto, penso também um pouco financeiramente, né? O trabalho que hoje em dia eu estou no mercado financeiro me dá muita liberdade para eu fazer hoje o que eu quero, assim, até o meu esporte, né? Assim, ele me dá suporte para eu continuar fazendo triatlo, porque triatlo é um esporte caro. E eu sei que a vida de um triatleta profissional, ainda mais no começo, não, é puxado, né? Eles, poxa, tem que ir atrás de patrocínio, é um esporte caro. E então eu sei que tem muitos fatores. Tipo, lógico, eu adoraria ser profissional. Se alguém chegasse para mim e falasse, Júlia, vou te bancar 100%, não tem problema, e depois você vai poder voltar para o mercado financeiro, com certeza eu iria. Mas eu acho que envolve muita coisa e também, eu sei que a carreira de um profissional atleta também é muito arriscada, né? Assim, você tem uma lesão, talvez te tire do esporte do dia para noite. Então, eu sei que é um caminho muito, muito duro chegar lá em cima. Então, não que eu não esteja disposta, mas acho que é mais esse ponto mesmo, né? Pensar se eu quero abrir mão de todas as outras oportunidades que eu tô tendo hoje, que eu tô vivendo, para arriscar nisso. Talvez eu vá me arrepender no futuro, se eu não for. Algumas pessoas falam, você vai se arrepender, que isso você pode voltar, entendeu? Você pode voltar a trabalhar quando você quiser. Então eu fico meio em cima do muro ainda, né? Acho que é muito difícil tomar essa decisão. E também eu sei que o nível lá em cima, como comentei, é muito alto. Não é fácil virar, tipo, só porque eu tô indo bem no amador, na minha categoria, porque também se você pegar o geral, eu fui bem, mas não nada, assim, acho que eu fiquei tirando as prós, em 40. Assim, é bom, mas também não é nada, assim, excepcional, né? Então eu sei que tem um caminho, assim, tem muita menina boa, e vivendo aqui nos Estados Unidos também, é que as meninas aqui, normalmente, elas começam no pró, nas provas curtas, né? E depois elas migram pro Ironman, as provas mais longas. Tem muita menina forte aqui. Tipo, assim, de competir. E eu acho que eu tenho a minha natação para prova curta não é muito forte. Eu apanhava aqui nas meninas na natação, ainda mais prova com vácuo. A natação eu sofro, porque eu não saía no primeiro grupo, aí é muito difícil pegar a bike, né? Então, é uma coisa também que eu tenho
eu me conheço e sei que seria uma área para melhorar bastante. Vamos, não sei, eu confesso que assim, ainda não tenho uma resposta, mas por enquanto acho que eu também tô tirando um break do esporte, acho que foi muito para mim esse último ano, esses últimos 4 Ironmans, então eu tô tirando aquele break, assim, né? Tá sendo gostoso poder fazer o que eu quero também e, e viver um pouco mais fora do esporte, mas vamos ver, acho que, não sei. Acho que não sei. Não, acho que é uma dúvida boa, né? Acho que é bom ter essa. É o famoso problema do tipo bom, né? Sim. Acho que o esporte vai fazer parte da sua vida de qualquer. Olha eu dando conselho aqui agora. Mas o esporte já faz parte da tua vida e vai continuar fazendo, não vai ser da tua vida nunca. E eu Sim. acho que o bom da gente encontrar o esporte que a gente pode fazer em nível amador é esse, de ser um hobby, né? Total, Não necessariamente uma cobrança, né? total. Testar, né? A gente só vai saber se testar. E assim, tá no mercado financeiro em Nova Sim. York é um baita de uma conquista também. Então, deixa. Aí eu vejo as meninas, né? Eu converso, eu sou amiga da Carlinha Gutila e da Hum, Cissa. E acho que elas as duas tiveram um momento que tiveram a mesma pergunta que talvez você está me fazendo hoje. A Carlinha, muito bem, já foi muito bem, a Cissa também. E as duas também não decidiram ir pro Pro. E às vezes eu converso com elas, assim, o porquê, né? A Carlinha hoje em dia tá fazendo advocacia, que é um trabalho bem puxado, a Cissa também. Poxa, nutricionista tenta um horário com ela é quase impossível. E eu pergunto um pouco para elas, por que também vocês não foram pro Pro, né? E elas falam desse outro lado, né? Não é tão fácil assim você ir pro Pro. Tipo, assim, você tem que estar disposta. Acho que até ontem eu ouvi, agora da Carla de Pierro, eu ouvi hum, um pedacinho no podcast que ela gravou, né? Alguns atletas chegam para ela e falam, eu quero ser profissional. E uma das perguntas que ela faz é assim, você está disposta a perder milhões de vezes? Você está disposta a não desistir? Está disposta a ter dedicação 100%? Então, eu acho que envolve muito mais coisas. Assim. Profissional, hoje em dia, eu realmente reconheço muito, sendo da parte do esporte, né, eu reconheço muito, porque eu digo, eu não sei se eu teria essa dedicação, essa mentalidade que talvez você precisa ter para ser um atleta profissional, né, que eu acho que hum. muda, é um degrau bem grande, eu acho, Hum. você ser atleta amador bom e ser um profissional, né? Então, acho que é isso. Ah, mas take your time, né? Vai deixando rolar, Uhum, vai entendendo o que acontece, enfim. sim, O esporte está sempre aí, isso que é bom, né? Se você quiser voltar para terminar um ano para 17 horas, você pode voltar, ou você fala, cara, quero fazer outra coisa com agora. certeza. Quero jogar beach tênis, vou jogar beach tênis, e Com isso é a certeza. parte. E a carreira de mercado profissional, tá gostando dessa correria? Tô. Pior que, eu sou muito agitada. Não sei se toda triatleta é assim, mas eu sou muito agitada e assim, eu acho que se encaixa muito comigo. Assim, você tá ocupada bastante. Agora o mercado não tá tão bom, né? Mas normalmente são horas bem puxadas, então acho que é muito desafiador, né? Poxa, ficar acordada até 3, 4 da manhã, no dia seguinte tem que acordar. E isso é um desafio, eu acho que, assim, um super desafio. E essa rotina louca, né, de, pô, vai aqui, vai ali, também é um lugar competitivo, querendo ou não. O meu time é bem tranquilo, mas não deixa de ser um ambiente, mercado financeiro, de forma, assim, é um ambiente competitivo, então acho que se encaixa um pouco comigo também. Então eu tô adorando, assim, e é tudo muito novo, né, acho que isso é muito legal agora. Cada dia você aprende uma coisa. Acho que nem você, quando você começa no triatlon, você não sabe nem, sei lá, o que é clipar, vamos dizer. Acho que agora eu tô nesse, eu sou uma baby, assim, no trabalho, então todo dia eu aprendo muita coisa, o que é muito bom, né? Então, quando eu estiver aprendendo, eu fico super assim, e... eu tô curtindo, morar em Nova York também, eu tô adorando. Eu tô vivendo, assim, não tenho nem o que reclamar, assim, assim, para treinar não é muito bom Nova York, isso eu sofro um pouco, é uma logística um pouco complicada, também é tudo muito caro, assim, você fazer uma massagem, se levar a bike para fazer uma revisão, é tudo muito, muito caro, mas não sei se eu vou ficar aqui pro resto da minha vida também, em Nova York, eu me vejo em outras cidades menores, eu passei minha faculdade, eu morei numa cidade muito pequena, né? Assim, até a gente brinca que era no meio do nada. Mas assim, eu tô adorando. Aqui eu acho que assim, quem tiver essa oportunidade de vir e poder morar aqui e experimentar, eu acho que vale. Ou morar fora, né? Eu acho que Uhum.
é uma baita oportunidade, e isso que eu fico pensando, né? Também abrir mão dessa oportunidade é difícil, né? Então, não... é É, difícil, você dureza. fica insegura. Mas tô Não, adorando, de forma geral, acho que tá ótimo. e você falou que, imagino, que toda vez que pensa nos Estados Unidos, fala, não, tem piscinas, é fácil, piscina, Nova York é São Paulo, né? Tipo, Exato, Nova York. E aqui eu acho que tem lugares bons de piscinas, né? Que eu moro longe dos lugares bons de piscina. Mas é tudo muito caro. Você fazer uma academia, assim, você pagar uma academia com piscina boa, é muito caro. É tudo muito caro. E também para pedalar aqui, a gente, dia de semana só rolo, de final de semana que eu ia para a estrada. Tem uns brasileiros aqui que eu conheço também, que a gente ia para a estrada, então acho que super encaixou. Tem um grupo grande que faz triatlon aqui. Só realmente a logística é um pouco mais complicada, igual em São Paulo. E mas não é igual o Boulder, que é o que o pessoal fala que tem piscina pública e tal, é uma maravilha. Eu acho que essas cidades grandes ainda não são tão assim, o foco não é nisso. não, não, faz parte, né? O equilíbrio. São Paulo, a gente tem a ciclovia, pelo menos, que salvou, mas se não fosse ciclovia, Sim. era a USP, não sei se você não pegou essa época. Eu treinava na USP, 4, 5 da manhã, tinha que começar na USP e ficava dando volta de 7 km ali na USP, dividindo Uhum. com carro, com busão, com Nossa. alunos chegando para estudar e a galera dando de bike lá. Então, tipo, São Paulo tem boas academias também, né? Que são Sim, caras também, mas também. tem. É muito parecido. Acho É. que os dois são muito parecidos. Julia, qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? A lição, putz, essa é uma boa pergunta. Eu acho que parte lidar com frustração, de entender que nem sempre você vai ganhar, nem sempre você vai ser a melhor. Isso expõe muito. E isso também acontece no trabalho, né? Às vezes tem gente melhor que eu, e é bom até, eu acho legal quando você está em um ambiente que tem gente melhor, porque te faz crescer junto, acho que isso foi muito bom. Principalmente no tênis, né, também, eu acho que era um ambiente que tinha muitas meninas melhores que eu, e então eu sempre estava enxergando alguém onde eu queria chegar, e o que isso é muito bom, igual no triatlo. Acho que isso foi uma lição muito grande, lidar com essa frustração de perder e entender que, bom, eu tenho que trabalhar mais para chegar nessa pessoa, né, nesse outro nível. E, e acho também muito querer ir atrás do que você quer. Eu acho que eu insisto muito nas coisas que eu quero, e acho que isso também acho que pode ser um pouco por conta do esporte. Eu vejo que, poxa, no triatlo, você viu, eu não peguei a vaga em Lake Placid, fui para Cozumel, não peguei ela, aí que eu dei uma nada, né? Falei, vou para Utah. Desencanei e falei, não ia para Kona. Se eu não tivesse pego a vaga de Kona, eu tenho certeza que daqui 2 anos eu estaria fazendo a Ironman para tentar pegar essa vaga. Então, eu acho que essa correr atrás do que você quer, acho que me ensinou muito, assim, sabe? Nunca tô satisfeita. E até agora, poxa, consegui Kona e tal, fui muito bem, até melhor do que eu esperava, porque eu realmente não esperava ficar em primeira. Com certeza agora eu tenho outros objetivos, né? Talvez melhorar minha corrida. Acho que se eu voltar para a Kona ano que vem, um dos grandes objetivos que eu quero melhorar minha corrida. Eu tenho melhorado, né? Nas Uhum. provas eu tenho corrido melhor, mas acho que ainda tem muito a melhorar a minha corrida. E melhorar na prova em geral. Então acho que sempre isso, o esporte é uma coisa que você nunca vai estar satisfeita, eu acho, né? Você nunca vai chegar e falar assim, agora eu sou boa em tudo, não preciso melhorar. Acho que isso nunca vai acontecer. Porque sempre vai ter alguém trabalhando duro, né? E que se você parar, a pessoa vai te passar, né? Que eu espero, assim, também, quando eu tiver meus filhos, tudo sempre passar assim, nunca desista, né? E sempre trabalhe, e mesmo quando você chegar lá, continue trabalhando, porque senão alguém vai chegar, né? Uhum. E entender também que, poxa, tem muita gente boa no mundo, sabe? Assim, eu tô longe de ser a melhor, assim, em alguma coisa. Assim, tanto agora no mercado financeiro eu tenho visto, poxa, quanta gente boa não tem, quanta gente dedicada não tem, o que é muito bom, né? Que tá sempre aprendendo com essas pessoas Uhum. e então acho que isso foram essas duas lições que o esporte me deu e eu trago para a vida profissional hoje em dia, de estudante também.
eu era competitiva, eu queria ter as melhores notas, era um desastre. Eu me inscrevia nessas competições de valuation. Nossa, pra que eu fazia isso comigo, né? Não, agora tem que fazer esse modelo. Eu era super competitiva, eu quero ganhar essa competição. Assim, então, esse é um lado muito bom, né? Você ser competitiva, mas às vezes também, com certeza tem um outro lado, né? Que talvez sendo competitiva demais traz frustrações. É, então, acho que essa lição foi muito boa. E estar na competição desde criança, eu acho que foi muito bom para mim. Assim, eu vejo também, eu acho que é um pouco de perfil de pessoa. Porque tem pessoas que não gostam de competição e eu acho que tá tudo bem, né? Não tem problema você ter um perfil que você não gosta de competição. Acho que você vai ter outras qualidades que talvez uma pessoa competitiva não tenha, né? Então, eu acho que isso para mim foi muito bom. E você acha que Para você me gerar. conseguiu chegar nessa equação da competitividade sem a frustração? Tipo, consigo ser competitiva, mas consigo entender que eu vou até aqui, tá bom? Ou ainda é um trabalho que tá rolando? Acho que ainda tá rolando. Sim, eu ainda fico frustrada, assim, se eu perco. Aqui, as últimas duas provas foram muito boas, né? Acho que foram bem encaixadinhas, mas eu não tenho muito o que reclamar. Mas eu, com certeza, ainda tenho muito que aprender nesse lado. Mas acho que na parte profissional agora, hoje em dia, que assim, tem horas que não, você tem que tirar o pé, né? E entender que assim, não sei, você tem que tirar o pé e então acho que ainda tenho muito que aprender ainda e aí, acho que também talvez me desafiar nessas outras coisas que a gente estava conversando antes, numa maratona ou nesses quiz, eu acho que talvez me dê uma outra exposição também e então ainda assim, acho que eu tô bem melhor do que eu era antes, com certeza, né? Eu já amadureci muito, mas com certeza ainda tem muito que amadurecer nesse aspecto de ser competitivo e não. Até esses dias eu tava, eu sei por conta disso, esses dias a gente eu fui com meu namorado fazer uma aula de boxe, né? Eu nunca tinha feito boxe. Aí eu no meio da Thomas, eu não gostei disso. Eu tô achando muito chato lutar boxe. Olha o que ele virou pra mim e falou assim: é lógico que você não tá gostando, porque você não é boa. Eu falei, Oh. nossa, é sério isso? Então, tipo, eu sei que ainda tem que melhorar, né? Tipo, às vezes eu acho que foi inconsciente que eu falei porque eu não gostei, mas eu não fiz essa relação, não tô gostando porque eu sou ruim. Eu não pensei nisso, eu prometo, mas ele fez essa associação. Então, realmente, eu ainda sei que eu tenho que melhorar nessa parte. Daqui a pouco a gente vai ser a nova campeã sul-americana de boxe. A Julinha vai começar a se dedicar que nem uma louca. Não, foi engraçado quando ele soltou. E foi tão natural também que ele soltou. Acho que também nem ele não falou por maldade, né? Ele brincou comigo e eu falei, nossa. E depois eu refleti, eu falei, nossa, é verdade. Tipo, eu não falei porque eu sou ruim no boxe, que eu não tô gostando, mas realmente talvez eu tenha falado que eu não tô gostando porque não é a minha área de conforto. Eu tô numa zona que não é onde eu tô muito confortável, então foi engraçado. Esse começo de ser pangaré, né? É muito ruim, né? Nossa, muito. É difícil. É que é difícil, né, de você também se manter. É que boxe eu fui fazer por diversão, né? Mas é difícil se manter num lugar onde você não, tipo, não tem muito reconhecimento, né? Eu digo, tanto reconhecimento de você estar indo bem no esporte, ou reconhecimento no trabalho, ou... É difícil, né? A motivação interna é uma coisa muito difícil. Que eu acho que às vezes até o atleta... Isso se aprende muito com o esporte também, né? Que às vezes é você com você. Tipo, eu tenho que treinar, ninguém vai mandar eu treinar, né? Eu tenho que treinar, tem que vir de mim. Né? Então, acho que isso é uma coisa também bem bacana do esporte, aprender essa motivação interna, assim, se motivar por você, não pelos outros. Você não vai ficar boa dormindo, né? Tipo, dormi e fiquei boa do nada. Não, tem que... Exato. E deu para ver que você tem que botar, que você fala que tá de boa, que não tem objetivo, mas você tem a maratona, já tem o ciclismo, já tem não sei o quê. Então, tipo, você vai trabalhando com essas pequenas metas, tipo, quando tá lá para frente, mas você já tem o teu... Com certeza. Eu trabalho muito com metas também, acho que até no trabalho, em tudo eu trabalho com metas, assim, eu acho que é o que te faz também se manter muito motivada. E pode ser metas curtinhas, sabe? Sei lá, completar uma maratona. Isso, poxa, já é uma baita meta, assim, não precisa ser ganhar. Assim, acho que tem várias, eu trabalho muito eu gosto dessas metas, porque eu acho que cada meta que você alcança te faz assim, nossa, uma recompensa, né? Pô, consegui, vamos para a próxima meta. Então, acho que isso é uma coisa também que o esporte me ensinou,
pequenas metas, e às vezes isso eu trabalhava muito com a Carla também, a gente tinha metas, tipo, a short term, né? Curto prazo. Isso, a médio e a longo prazo. Então, sempre a longo prazo, vamos dizer, seria competir em Kona, a médio no Ironman, e a short one seria, não sei, tipo, conseguir fazer uma maratona ou fazer uns treinos longos. Então, eu sempre trabalhei também muito com metas, que eu acho que ajuda muito a você se manter motivado. Tem saudade de jogar tênis, não? Putz, eu tenho, sabia? Às vezes eu tenho. Até tem quadra aqui no meu prédio, mas eu não tenho raquete, eu preciso comprar, faz tanto tempo. E é tão diferente, quando eu jogo agora tênis, é tão estranho, porque tem muita parte do tênis, hoje em dia, quando eu jogo, é a movimentação das pernas, né? Tipo, de se posicionar, enfim, eu acho muito difícil. Às vezes eu sinto que eu não sei jogar quando eu volto a jogar tênis. Mas eu sinto bastante saudade. Quando eu fui ao Brasil, engraçado aqui, não é beach tênis, que você comentou, é muito legal o beach tênis. E aqui não tem. Aqui Aqui tá uma febre tem. nesse negócio. Sim, foi bem legal o beach tênis. Eu joguei aí, gostei. Eu sinto saudades. Mas acho que agora também, dando esse break do triatlon, é bom, né? Te dá liberdade para fazer outras coisas. Eu joguei futebol esse final de semana também, que eu adoro. E antes eu não estava jogando por medo de se machucar, né? Imagina se eu machuco uma semana antes de Kona. Nossa. Puta, eu ia ficar tão triste, assim. Treinei tanto e fui jogar de bobeira. Então, acho que essa fase também é boa, né? É importante essa fase de, tipo, posso fazer o que eu quiser agora. Então, eu tô Até curtindo nada, né? também. Até nada. É, Posso ficar de bobeira, tá ótimo. fui jogar futebol, é gostoso essa parte também. Então, Julinha, qual que é o seu sonho hoje? meu sonho hoje... Qualquer área, você que decide. Ai, acho que hoje em dia eu jogo um pouco pelo lado profissional. Eu acho que como eu tenho no esporte ainda pessoas que eu enxergo muito aonde eu quero chegar, hoje em dia no trabalho eu também vejo, tipo, umas mulheres assim que hoje em dia já são MDs, né, aqui se fala Managing Director, que são, ou até não só mulheres, mas homens também, e uma carreira de sucesso, eu acho que isso chega lá e eu vejo que é muito duro chegar lá, não é, poucos fazem, por vários fatores. Não sei se seria um sonho, se acho que talvez seria mais um objetivo, quase que um sonho hoje em dia. Mas pode ser o Nossa, sonho de melhor isso é de difícil. desenvolver esse teu lado, né, profissional que você está aprendendo agora com tudo novidade, né? Desenvolver, criar uma família, ajudar os outros também, acho que isso é uma coisa que eu tenho muita vontade um dia, não só também financeiramente, né, mas acho que hoje em dia financeiramente ainda não consigo ajudar tantas pessoas, mas talvez acho que no futuro, consequência de um possível trabalho, poder ajudar as pessoas mais financeiramente. Hoje em dia eu tento ajudar na forma que eu posso, com o meu pouco conhecimento eu estou aprendendo, mas com o esporte também, assim, e aqui nos Estados Unidos eu aprendi muito essa coisa de give back, né, devolver. Aqui eles têm muito essa cultura. Então, pequenos exemplos assim, pessoas que me ajudaram a entrar no mercado financeiro. Hoje em dia, na minha faculdade, tem alunos que me ligam para eu ajudar eles em coisas pequenas, né? Ou também tinha um programa aqui dos Estados Unidos que a gente ajudava a criança com não privilegiadas, né, a ensinar a escrever. E eu fiz parte disso também. Então, acho que isso talvez seja, assim, eu poderia falar que é um sonho, assim, um dos meus objetivos também é poder ajudar mais pessoas, porque é muito gratificante quando você consegue ajudar alguma pessoa com o seu conhecimento. E acho que no futuro eu poder ajudar mais financeiramente também é uma coisa que eu pretendo, assim. E acho que é isso. Acho que é um pouco de cada lado. E no esporte, com certeza, daqui a pouco com certeza, estou longe de chegar onde, assim, eu fui para Kona, que era um sonho, na verdade, ir para Kona, atingir, mas acho que com certeza daqui a pouco vai vir outros sonhos no triatlon, seja metas mais agressivas, ficar melhor na colocação geral, ou fazer outras coisas, ou daqui a pouco eu invento outra prova, essas ultra, ultra Ironman, alguma coisa, daqui a pouco eu invento umas coisas dessas. Então, acho que é um pouco de cada. Acho que é um pouco de cada lado. Mas eu diria mais objetivos, assim.
E Tá, várias caixinhas. Não para, a que estão cabeça não longe, para, né? na verdade, né? Que são longe. Acho que tem um desses que eu comentei aqui, estão muito perto, né? Tipo, virar uma senior no meu trabalho, demora no mínimo uns 10, 15 anos, é um caminho difícil. É, ajudar as pessoas, eu já tenho ajudado, mas de uma outra forma, numa escala maior, acho que é uma coisa que eu penso. E, e até acho que e eu vejo muito essa relação com o meu trabalho, né? Acho que o mercado financeiro, o pessoal talvez pense que você não esteja ajudando tanto, né, as pessoas, mas na verdade, sim, eu trabalho na área da saúde, né? Uhum. Então, muitas das vezes, o meu trabalho é ajudar uma empresa que está desenvolvendo um remédio ou uma vacina a levantar dinheiro. E aí eu parei para pensar esses dias, poxa, como a gente está ajudando, né? De uma forma, não sei, eu não sou médica, né, que está ajudando ali na frente direta, mas com certeza eu estou ajudando de uma outra forma, porque sem o dinheiro, teoricamente, a empresa não vai desenvolver, Uhum. e, enfim, é É. uma cadeia, né, de coisas que puxa a outra. Então, acho que eu comecei a pensar muito nisso, também no meu propósito, né, Uhum. no trabalho, qual o propósito. Então, acho que daqui a pouco vem mais uns sonhos malucos aí que eu vou pôr na minha cabeça. Show, Julinha. Te Mas é. agradecer. Julinha já aprendeu agora que que o trabalho atrapalha muito os treinos dela, então a gente está conseguindo gravar antes dela trabalhar. Tem a hora do trabalho. Grande Te lição. agradecer de novo. Foi bom te encontrar lá em Kona. Foi bem rapidinho, a gente se viu lá várias vezes. Foi muito bom. Estou ansioso pelos próximos metas aí no triatlon. Vamos ver se sai esse tricampeonato aí também. E, bom, portas abertas para você aqui. Sem pressão, tricampeonato. Não, E poxa, eu que agradeço pela oportunidade também. Eu acho que eu me sinto muito acolhida pelos brasileiros, mesmo não estando no Brasil. E acho que isso é uma coisa também que eu penso, né? Voltar para o Brasil, a morar no Brasil. Eu amo o Brasil, eu amo isso aqui. Nos Estados Unidos não tem isso, então, poxa, em Kona lá com 100 brasileiros, ou até mais, né? Que competiram. Pô, foi demais o suporte de todo mundo, assim. Muitos eu não conhecia, né? Porque para morar fora, mas com certeza conhecendo você, a Marina, todo mundo tava lá, a Ana, assim, foi um suporte surreal, assim, então também só agradecer o Mundo Tri, que eu sei que na prova eu te vi, você deu uma força, e cada força, assim, você vê uma pessoa que você conhece na prova, te dá uma força, né? Então também só, assim, te agradecer e parabenizar também, né? A Má me contou um pouco do Mundo Tri, acho que foi uma proposta muito legal, é uma honra estar aqui falando com vocês e participar. Então, também aí, parabéns pelo trabalho. Eu assisti também o podcast com a Ana, ficou muito, muito legal. Então, só parabenizar e agradecer também. Show, Julinha. Obrigado. Galera, MT Cash, Júlia Iglesias, bicampeã mundial e futura tricampeã mundial. E Sem lutadora de pressão. boxe, e tenista, e tudo ao mesmo tempo. E valeu e até a próxima.